Começamos aqui mais um Wesley Podcast. Hoje nós temos um tema um pouquinho diferente, inclusive eu quero fazer mais isso, tá, galera? Eu quero trazer mais pessoas de fora da área da saúde ou das áreas da grande área das biológicas, porque como eu fiz mestrado, doutorado em neurociência, sou profissional de psicologia, acabou que o meu grupo de pessoas mais próximas que eu trouxe aqui no nosso podcast são pessoas da área da saúde, da biológica, né? Mas hoje nós temos uma proposta diferente. A nossa proposta de hoje é falar sobre Dom Pedro II e as áreas tangenciais ali. E o nosso convidado é o Roberto Michetti, que é curador adjunto do Centro Cultural da Marinha em Santa Catarina, membro do Instituto Cultural Soto e um dos idealizadores do projeto Museu Itinerante, no qual são realizadas exposições e palestras em escolas públicas e privadas. Que legal, cara, que legal. Também são realizadas essas palestras em museus, bibliotecas, centros culturais e afins. É licenciado em História pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, pós-graduado em Gestão de Museus. Olha só, existe uma pós-graduação em Gestão de Museus. Vamos falar sobre isso também. Com ênfase em Cultura e Curadoria, Museologia e Gestão de Exposições. Atualmente cursa Museologia. Como pesquisador, realiza estudos acerca do período imperial brasileiro, com ênfase na figura do imperador Dom Pedro II. Que legal, cara! Como é que é uma pós-graduação em gestão de museu? Você também é um administrador lá do museu, burocraticamente falando, ou só lida com a parte realmente dos itens? Sim, na realidade é a parte da curadoria. Isso daí é mais no sentido de ter currículo, você ter experiência na área, né? Eu sou curador adjunto ali do Centro Cultural da Marinha. Uhum. Então tudo isso daí agrega assim no currículo para tu poder adquirir conhecimento. Você né? diz que o que faz exatamente um curador no museu? Qual que é o papel de um curador? Ele cuida do museu, ele é responsável pelo acervo, por tudo que diz respeito à segurança do acervo, né? Sensores, alarmes, tu tem que ficar vigiando tudo, não só o acervo em si, historicamente falando, né? Uhum. Mas tu é um tutor, tu cuida daquilo ali como se fosse a tua vida, sabe? Perfeito. Para não, por exemplo, manusear errado um negócio e quebrar uma manusear errado também, exatamente. Questão de segurança, tu vê aí, Museu Nacional incendiou, então tudo faz parte de um pacote, entende? Tu é o guardião, digamos assim, das peças que tem ali. E você também hoje você estuda museologia. Exatamente. Que é onde você mais ou menos aprende essas questões também. Também. Tudo Legal. Isso daí tá incluído num pacote, né? Legal. E como é que é hoje, Roberto, a questão de... Galera, vai ao museu aqui, como é que você tem visto esse público? Tem público os museus? Tem bastante. Tem bastante aqui em Florianópolis e está cada vez maior esse número. Que legal, cara. Tem bastante coisa. Que legal. Eu achava que era um hobby mais perdido, assim. Achava que era um hobby... Para quem não sabe, a gente acabou se conhecendo porque eu fui na exposição que você foi curador ali no museu... É o Museu Municipal aquele ali? Não, ali é o Palácio Cruz e Souza, né? O Museu Histórico de Santa Catarina, né? Essa exposição que tu falou, ela está inserida no contexto do bicentenário do nascimento de Dom Pedro II, que é agora em 2025. Né? E ela está inserida num projeto que eu desenvolvo juntamente com a Carol Duenha, que é da agência SC Turismo e Serviços, minha esposa, e que juntos a gente leva exposições para escolas, para faculdades, para museus, bibliotecas, sempre com aquela proposta, né? Brasil Império, Imperador Dom Pedro II, até porque ele é o foco dos meus estudos, né? E isso daí a gente faz palestra, muita coisa interessante. A gente começou em 2019, esse projeto, numa escola pública, cara, em Garopaba. Olha só. Para as crianças, a gente ensinou a importância do dinheiro. Elas ficaram vendo as cédulas, moedas, ficaram fascinadas. Foi muito interessante que a gente fez um ciclo de palestras. Foram 2 dias. E no dia seguinte eles levavam o que eles tinham em casa. Olha a cédula que eu ganhei do meu avô, da minha mãe. Então foi uma experiência muito enriquecedora. Aí veio a questão da pandemia. A gente ficou esse tempo parado, todo mundo. Só que eu fui estudando, a Carol, a gente foi tendo ideias, fazendo lives também ali quando abriu, né, essa janela. Retornamos já em 2023
com uma exposição também sobre Dom Pedro II, ali na Biblioteca Pública, no alto da Tenente Silveira, né? Que é a instituição mais antiga do Estado, né, cultural. E foi Dom Pedro II nos jornais e pasquins da sua época. Lá na exposição que tu visitou tinha os pasquins, tinha uma parede que era só dos jornais. Sim. Então essa exposição ela teve como foco os pasquins, né? Isso em 2023. Perfeito. Aí a gente foi seguindo palestras. Ano passado fizemos um ciclo de palestras sobre a independência do Brasil. É sempre palestra com exposição, com alguns itens relativos àquela área, né? É isso que eu ia falar, você não leva toda aquela exposição nesses lugares, né? Por exemplo, essa que eu comentei contigo foi no 7 de setembro. Então eu levei itens relativos ao 7 de setembro e foram palestras e tudo mais, uma escola particular aqui em Floripa, né? E a última que nós fizemos foi aquela que tu visitou. Que é a mais completa. Que é a mais completa, que abrange a vida e obra, digamos assim, eu vi, de Dom tinha Pedro muita II. coisa lá, né? Tinha bastante coisa lá. Sim. E como é que você... Aqueles itens que estão lá, de quem que é aqueles itens? São meus. Todos aqueles itens são seus? Todos aqueles itens. Cara, eu sempre tive essa fixação por Pedro II. Isso vem desde tenra idade. Eu era pequeno, eu já recortava dos livros didáticos a figura do imperador Dom Pedro II, o que não se deve fazer, pensando no coleguinha no próximo ano, né? Mas eu não tinha essa noção. Mas pelo menos você recortava para uma questão de estudo, não para jogar bolinha no colega. Colava o caderninho e... Só que ficou muito tempo parado isso daí, né? Daí eu conheci a minha esposa, que na época, minha namorada, com 17 anos... E eu lembro que ela me deu, cara, umas cédulas e umas moedas do padrão Cruzeiro Novo. E tinha algumas que tinha efígie de Pedro II. Claro, aquilo ali para mim já foi... Até hoje eu guardo. É para mim um dos itens mais especiais, sabe? Porque começou por ali. E aí com o tempo eu comecei a estudar, né? Eu comecei a fazer cursos de paleografia, que é para ler documentos antigos. Comecei a frequentar feiras... encontros. Aqui tem a Associação Filatélica e Numismática de Santa Catarina, que todo ano promove encontros, e comecei a frequentar e foi se tornando sério, e o que começou com uma coleção pequena é hoje em dia isso, e esse projeto que a gente desenvolve, né? Que bacana, cara. Você tem ideia de quanto de dinheiro tem lá? Quanto que aqueles itens valem, tudo junto? Cara, eu não tenho. Falar o valor, assim, cara, claro, eu não tenho, mas tudo passa por um processo de tombo. Inclusive, eu fiz curso para isso, né? Documentação museológica e tudo mais. São para mais de 500 itens, assim, sabe? Seus? Meus. Eu comecei, por exemplo, colecionando, como eu gosto de história, então eu ia para o período colonial. Só que chegou um momento que isso tudo é espaço, né? Chegou um momento, não, calma aí, o que eu quero para minha coleção? Então eu vou ter que triar, né? Vou ter que reduzir. E aí, naturalmente, foi o que prevaleceu. Então, foi Pedro II, Império do Brasil, é o foco, então é isso daí que eu vou seguir, sabe? Que bacana. Então, eu estou reduzindo. Hoje em dia, eu adquiro muito menores peças, em menor escala, só que eu primo mais pela qualidade, né? Por exemplo, um item desse, isso aqui é extremamente raro. O que é isso aí? Se puder mostrar para essa câmera aqui. Cara, isso daqui é um livro, Dom Pedro II. Ele é conhecido muito pelo amor, né? Das ciências. Pode mirar para essa daqui, Esse daqui, ó. Com a encadernação original. Esse item estava na exposição. Sim. Ele gostava muito de fazer traduções, poemas. E aí os netos dele, eles resolveram fazer uma homenagem para ele. Então, no ano de 1889, o ano da proclamação da República, eles editaram esse livrinho. Ele não era para ser vendido, nada, era só para circular entre a família. E aqui contém poesias, poemas, traduções do imperador, poesias autorais. Então é um compilado que foi uma homenagem. Que legal. Né? Então esse daqui é um dos itens que estavam na exposição e que são também testemunhos, né, desse... E esse item é original? É original. Ele, então, desde 1889, ele sobrevive por aí. Exatamente. E aí, como é que é? Alguém levanta a mão e diz para você, ei, eu tenho um negócio aqui do Dom Pedro, você quer comprar? É mais ou menos assim? Muitas pessoas sabem. Eu recebo muita doação também. E o que é o tombamento que você comentou? É o registro da peça. Ah, entendi. Aquilo ali é a certidão, é o RG. Entendi. Quando aquilo entra... Claro, porque assim, existem coleções e coleções. Existem ajuntamentos que eu pego moedas, boto tudo num pote, isso daí não é coleção, sabe? O cara junta. Só que quando tu tem um
padrão, um procedimento, tudo tu vai estudar, o material, tu vai botar a forma que você adquiriu aquilo ali. Então é um registro que fica para tu poder, né? Perfeito. Exatamente. E aí esses itens hoje você, por exemplo, até recentemente, o dia que eu fui ali naquela casa onde estavam essa sua exposição, Sim. tava tudo lá, organizado. Lá. Aí chega um momento que você tira de lá e leva para sua casa, ou tem um lugar fixo que eles ficam? Fica na minha casa, só que aí o que acontece? Tudo isso daqui, obviamente, a gente faz o manuseio com luva, né? Obviamente que ele tá aqui, eu não comi um x-salada, eu vou comer ele, né? Para poder... Mas assim, tudo tem luva, eles ficam armazenados em caixas com pH neutro, né? Que tem toda a questão da acidificação. Então eu também estudei procedimentos de conservação, né? Controlar a umidade relativa do ar, né? A temperatura do ambiente, porque são materiais orgânicos, inorgânicos. Então tem todo um cuidado, sabe? Isso daí precisa disso. Então, quando vai ter uma exposição, bom, primeiro assim, é sobre o quê? Então eu já seleciono os itens que são pertinentes àquela temática. Fiz essa seleção, né? E aí faz parte toda a questão da montagem, né? Tem os expositores, né? Os praticáveis, que é os suportes. E aí fica durante o tempo. Tem algumas exposições que é um final de semana. Tem algumas exposições que é só um dia, que é uma amostra. Tem exposições um pouco mais duradouras. Essa, por exemplo, ela ficou ali de meados de dezembro até o final de março. Então ficou durante esse tempo todo. Aí acabou, beleza, a gente fez a desmontagem, né, da exposição e tudo mais, e tudo retorna para onde elas ficam armazenadas. Né? Inclusive, essa exposição foi muito bacana, que ela nos abriu muitas portas. Inclusive convites para levar para outros estados. Legal. Então, tudo isso aí a gente está conversando, em contato com as pessoas para poder levar adiante, que é difundir a cultura. Claro, né? Que é o nosso... Não, maravilhoso. Como eu te falei antes da gente entrar na gravação aqui, eu adoro museus, sou um cara aficionado por museus, assim, tanto é que fui lá Sim. Que infelizmente, né, tava muito quente aquele dia dentro do museu, por isso que eu te perguntei se tinha muita gente indo, porque aqui no Brasil, acho que a população, perto de outros países, não tem tanto a cultura de visitar museus, e acaba que os museus não têm dando investimentos, né, nem privados, nem públicos, porque não são muito atrativos para a população. Tá muito quente lá, aquela salinha que o Dom Pedro lá tava... Dezembro, janeiro ali foi... Floripa ainda, né? Mas eu adoro museus, assim, achei sensacional. E aí daquilo te convidei para vir aqui falar um pouco mais pro público também. E deixa eu te perguntar outra coisa. Então, beleza, aquela lá, o acervo tava... Quantos itens você levou para essa exposição, mais ou menos? Essa exposição tinha aproximadamente 90 itens. E você tem uns 500? Para mais de 500 peças. Tem algum lugar que, em algum momento do ano, do ciclo, você coloca todas elas? Ou nunca chegou a expor nunca todas? Cheguei a colocar. Já nós fizemos exposições cuja temática era a abolição da escravidão. Por exemplo, na Estácio, era 13 de maio, a gente fez uma exposição focada nisso. Né? O 7 de setembro, que foi essa palestra com exposições, itens relativos ao 7 de setembro. Agora, por ser o bicentenário do nascimento de Pedro II, então eu fiz meio que um apanhado geral, um resumo. Não sei se tu lembra, mas a exposição, ela seguia um circuito e que começava ali mais ou menos na infância dele e ia percorrendo casamento, filhos, segundo reinado de um modo geral, até proclamação da República, exílio. Perfeito. Né? Então ela seguia essa temática, então ela era um pouco mais abrangente. Tinha... umas questões de recortes de jornais também, umas cartas, dinheiro, umas moedas, né? Ele aparecia nos rolos. Isso, essa redoma era uma redoma central, que são itens contemporâneos. Ali tem caixinha de rapé, tem garrafa de cachaça, de cerveja, cartão telefônico. Essa em específico, o rosto dele, era relativo a... Porque ele é uma pessoa muito popular. Ele continua sendo representado hoje em dia. Né? Então, é o peso que ele tem. Então, é o legado de Pedro II. Então, essa redoma era especificamente sobre isso. Né? Você tem a imagem aí, Matheus, o editor, você tem a imagem aí, Cid? A imagem 1, acho que era o folheto da exposição, né? Exatamente. Isso daí é o folder ali, né? De apresentação da exposição.
Ele, na verdade, tu abre, ele tinha os principais itens que faziam parte, né? De divulgação. Né? Legal. Vamos para a imagem 2 aí, ver as imagens que você trouxe para nós. Isso foi em 18 de dezembro, foi a abertura da exposição. Né? E já no dia 19 já estava... E aquela cadeira ali que aparece na foto, eu sentei ali para assinar. Sim, para poder fazer foto. Isso é muito bacana. Mas daquela ali é uma cadeira... É original de época. Original de época? Aquilo ali na época chamava de gabinete, né? É escrivaninha. Aquilo ali é meu também. É ali que eu escrevo meus artigos, o livro que eu vou publicar esse ano e algumas coisas nesse sentido, do Imperador Pedro II. E então a ideia nossa foi criar, digamos que um canto instagramável. Onde as pessoas podem sentar, se sentir realmente na época do Império, com um quadro no fundo, né? O quadro também é seu? O quadro, cara, foi da minha mãe, né, artista plástica, Lídia, ela que pintou. Foi uma encomenda minha, digamos assim, para ser a capa do meu livro. Que legal. E aí isso daí já faz um bom tempo eu encomendei. Ela fez isso daí para mim. Então, assim, a gente criou esse cenário para a pessoa realmente ficar ambientada com aquilo ali. Tu vê que o caderno de presença, se eu não me engano, quando tu foi já era branquinho, né? Não isso. era. Só que o original... Era normal, era um caderno. Isso. Só que o original a gente fez com capa de couro mesmo, rústico, batido, as folhas todas envelhecidas. Legal. Tinha aquela pena para poder assinar. Eu assinei com a pena. E, cara, preencheu muito rápido. Aquilo ali preencheu de tal maneira que a gente não imaginava. Pô, que legal, cara. Saiu aquele caderno, teve que colocar outro. Foi assim um troço... Que legal. Pô, fico muito feliz. Pô, a gente ficou muito, muito, muito feliz mesmo, sabe? Então, esse canto, a ideia é isso. A pessoa já chega na exposição e já fazia aquela foto e as pessoas marcavam, muita gente me marcou, aí eu republicava, né? Bem bacana, sabe? E a mesa também era um objeto de época? Sim. Essa aí ela é estilo manuelino, ela é do final do século XIX. Ela é portuguesa, né? Então toda realmente, até a cadeira e a mesa... Até a cadeira era... Eu achava que as suas peças eram só moeda, um recorte de um jornal, mas você tem uma cadeira da... Tem também aquilo ali. Essa aí geralmente fica na minha casa. Essa aí legal, a gente... Cara. Pois, não tem medo da galera quebrar ali não? Botar pro pessoal sentar? Não Até dá tenho, às vezes cara, você não tá mas... em casa assim no final de semana e pensa, meu Deus, alguém vai quebrar a cadeira. Fica meio que ela é muito... Tipo, vão riscar meu carro ali, que tá estacionado. Sim, a pena, eles arrancavam a ponta, meio que o pessoal é curioso e começa a mexer, eu ficava meio receoso. A pena mas também era um objeto... Não, a pena era um... Isso, só foi feito mesmo para simular... Se fizeram isso com a pena, vão fazer com a minha cadeira. Tanto que, cara, no primeiro dia, na exposição, na abertura, eu tinha deixado um tinteiro bonito, só que eu fiquei pensando assim, não vamos deixar... vamos deixar só aqui as outras coisas, já tá bom. Bota a próxima aí. E também outras cenas ali da abertura. Aí já era fora da sala, né? Fora isso não, dentro da sala. Tu vê ali ao fundo é os pasquins. É verdade. Que ficava de frente para essa escrivaninha. É verdade, né? É verdade. Os pasquins que eram publicações, né, satíricas, né? Elas tinham como foco, elas representavam as situações do cotidiano de uma forma um tanto quanto irreverente. Então eles pegavam qualquer tipo de personalidade, algum acontecimento, o imperador, e retratava ele de uma forma... E nesse sentido, ele nunca se importou com isso. Eles até propagavam ideais republicanos. Só que Pedro II, ele dizia que imprensa se combate com imprensa, então ele nunca se importou com isso. Ele deixava rolar, sabe? Ele não se importava em ser retratado de uma maneira... Davam uma zoada com ele, sim. Zoavam totalmente. Vamos ver a próxima aí. Vamos passar essas fotos, depois a gente entra na história deles. Sim. Aí. Isso daí é o Centro Cultural da Marinha, em Santa Catarina, né? Tu vê assim, que é aquele próximo ali do Terminal Antigo. Que esse é a instituição que eu sou curador adjunto. Isso daí, cara, é um dos principais museus, né? É o principal acervo do Brasil Imperial fora do eixo Rio-São Paulo. É um dos principais museus do país em se tratando de Brasil Império. As pessoas não fazem ideia. Eu não fazia ideia. Ele está passando por uma reestruturação, novas peças estão sendo incorporadas ao acervo, vai ser reinaugurado. Então, existem projetos ali fantásticos, mas atualmente já é isso que eu te falei. Uma peça, por exemplo, que tem ali do acervo, que é fora da curva, é um esboço aquarelado feito por Jean-Baptiste Debré e com anotações de Pedro I. Sobre a nossa bandeira do Império. Então ela foi criada ali, o esboço original. Então essa peça tá... Ou seja, é a criação do nosso principal símbolo nacional, sabe?
Então isso e diversos outros itens, como o cap que Dom Pedro II utilizou na retomada de Uruguaiana, no contexto da Guerra do Paraguai, o poncho que ele ganhou de presente. Então, mas muitas, isso tá ali? tudo ali. O original? Original. Caraca, e tem velho. coisa que tá vindo que não posso falar, claro, mas vai ser de como é que eu estourar a posso boca fazer do pra balão. visitar aí se eu sou um... Ele tá aberto à visitação. Sempre aberto. Sempre aberto. Graça, não paga nada pra entrar. Não paga nada. Olha só, cara. Que legal. E qual que é o horário que eu posso ir lá? Todo Ali, dia, se não me engano, é semana? de terça a sábado. De terça a sábado? Não é, Carol? Terça a sábado, das 10 às 5h30 da tarde. Legal. Pode visitar. Tem uma ala agora, obviamente, que ela está fechada, está sendo reestruturado, mas ele permanece ali aberto para poder... E é muito interessante, cara. Isso daí, na realidade, tu vê essa feição. Ela é da década de 1930. Só que isso daí é uma edificação setecentista. Isso daí é o Forte Santa Bárbara da Vila. E a construção dele se deu lá no século XVIII. Né? A primeira vez que ele aparece num mapa... em 1770, se eu não me engano, com o nome de Forte Novo. E aí depois ele vai aparecer em umas representações também espanholas, já como Forte Santa Bárbara, só que ele foi construído para proteger a Praia da Vila, a Praia do Canto, que era um ponto estratégico. Todo mundo que entrasse, algum inimigo que entrasse pela embocadura sul, que tinha a fortaleza de Nossa Senhora da Araçatuba, né, na ilha de Araçatuba, conseguiu passar por lá, então o intuito dele era proteger a vila. Então isso daí está relacionado não só à história da vila de Nossa Senhora do Desterro, né? Como ele protegia aquilo ali. Então, Que legal. só que, claro, ao longo do tempo, no século XIX, ele já foi enfermaria militar, ele já foi lazareto, foi sede da Capitania dos Portos de Santa Catarina. Ele perdeu depois a função militar dele, né, de proteção. Fundação Franklin Cascais e, por agora, desde 2016, é o Centro Cultural da Marinha. Que legal. Vale Que a pena a bacana. visita. Então fica aí o convite para o pessoal que é da Florianópolis, região, ou está passando por aqui eventualmente de férias, ir lá contemplar, né, prestigiar esse local. Com certeza eu vou... Para você ter ideia, eu não sabia. Eu pesquisei os museus que tinham aqui, acabei caindo na exposição lá que você estava fazendo, no Palácio, e esse aí não apareceu no radar que eu fiz a pesquisa. Mas com certeza eu vou lá visitar. O que você tem mais ali? Então, seguindo adiante, cara, isso é bacana. Isso daí tinha uma releitura ali na exposição. O original a gente tem no Instituto, o acervo do Instituto, né? Que é ali o Centro Cultural da Marinha. Ele é administrado pelo Instituto Cultural Soto e a Marinha. É uma parceria, né? E o acervo é do Instituto Cultural Soto. O original faz parte do acervo, né? Um dos originais. Isso é uma aquarela de Vicente Pietro. É um italiano que ele fazia parte da comitiva imperial e que ele radicou-se no Paraná. É o dia 12 de outubro de 1845. Ele representa o desembarque de Dom Pedro II em Santa Catarina, em Desterro. Isso aí é o mercado público? Ali? Cara, ali na frente, não. Tu vê a matriz, a igreja nossa, né, que tem a Praça 15 na frente. Todo aquele campo aberto é onde é a Praça 15. Ah, ele era aberto para o mar lá embaixo. Era né? aberto. Claro. Depois é que foi aterrado e tudo mais, né? Claro. Ali ficavam as tendas, os mercadores, né? O mercado do peixe. Só que por ocasião da visita dele, eles transferiram dali. Entendi. Por conta do mau cheiro. Isso foi ali para as alturas da Ponte do Vinagre, que é bem próximo do Centro Cultural da Marinha, né? E aí ali é exatamente a representação nesse dia. Tem o trapiche da alfândega. Ali o museu que tu visitou, o Palácio Cruz e Souza, ele está ali na esquerda. Né? Então isso daí é uma representação daquele dia, que foi a primeira viagem que Pedro II fez para fora do Rio de Janeiro. Né? Foi no ano de 1845. Nossa, mas quanto tempo, né? Então, ele nasceu em 1825. Ele fez essa viagem com 20 anos. Né? E antes disso ele não tinha saído do... Nunca tinha saído do Rio de Janeiro. Né? Foi a primeira viagem. O que acontece? Ele anuncia na Fala do Trono. A Fala do Trono é o seguinte: é a fala que era destinada ao imperador ou ao regente, quem representasse ele, que era proferida sempre na abertura e no encerramento do ano legislativo, onde ele falava quais eram as intenções, os assuntos que estavam vigentes no ano, as expectativas e tudo mais. Aí na Fala do Trono de 14 de setembro de 1845, que foi no encerramento, se não me engano, da segunda sessão da 6ª legislatura,
ele fala o seguinte, que queria conhecer as demais províncias do império dele. Só que em 45, tinha recém terminado a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul. E por onde vai começar essa viagem? Decidiram começar pelo Rio Grande do Sul. Porque entendeu-se que a presença do Estado na figura do imperador era importante. Eles precisavam ver o imperador de perto, precisavam sentir ele, sabe? Eles precisavam ver ele para além do rosto dele cunhado nas moedas, estampado nas cédulas, nas apólices. Então ele foi. Só que a primeira etapa dessa viagem foi em Santa Catarina. Ele ficou quase um mês aqui. Né? Ele vai sair lá no dia 6 de outubro, chega no dia 11, eles vão ancorar, fundear, né, que se falava, ali entre Ratones e Anhatomirim, no dia 11. Eles queriam fazer o desembarque no dia 12, por um motivo. É aniversário do pai dele, Dom Pedro I, e também é aniversário da aclamação de Dom Pedro I. Então optou-se por deixar o desembarque no dia 12, que é exatamente essa representação. Perfeito. Que é por volta do meio-dia. Perfeito. Né? Foi uma questão, uma espera simbólica, estratégica. Exatamente. Até porque imagino que tudo que ele, até pela popularidade dele, tudo que ele fazia era um movimento que gerava um burburinho enorme, né? Tudo em torno dele. Era imperador, lá, né? Tinha toda aquela pompa. Embora ele fosse uma pessoa muito simples e detestasse solenidades, ele fugia, né, de tudo que é tipo de... Mas ele era revestido por essa... Ou ele era imperador, né? Vamos aproveitar a pausa aqui nas imagens, depois a gente volta para as outras ali para falar um pouquinho sobre essa história dele. Como é que foi a questão? Resumidamente, né? Claro, a ideia aqui não é fazer um podcast sobre toda a história. Mas resumidamente o que? O Napoleão Bonaparte fez um furdunço lá na Europa, pressionou a coroa para fugir, a coroa fugiu para cá. Em 1808. Em 1808. 1808. Aí eles ficaram por aqui. Sim, foi o seguinte. Aí teve o advento ali da expansão napoleônica. Dom João VI, que na realidade ainda era príncipe regente. Dom João VI ele vai vir ser só em 1818, quando ele é aclamado rei. Né? Mas ele vem para o Brasil. Ele é a transferência, né, da corte, da exatamente, e de todo o aparelho administrativo, não só a corte. O que veio lá, uns 50 navios? Cara, eu não lembro exatamente o número de navios. Eles vieram escoltados pela Inglaterra. Né? Teve aquela questão ali, eles assinaram o contrato e vieram escoltados pela Inglaterra. Perfeito. Né? Vieram primeiro para a Bahia e depois para o Rio de Janeiro. Né? Então, assim, 1808 tem a chegada da família real. Para alguns historiadores, 1808 é o fim do período colonial do Brasil, porque veio a família real. Só que para outros, oficialmente, digamos assim, vai ser em 1815, porque é quando o Brasil oficialmente ele é elevado à categoria de Reino Unido, junto a Portugal e Algarves. Então ele deixa a condição de colônia e se torna um Reino Unido. Né? Dom João VI amou aqui. Aí a Dona Maria I, que é a mãe dele, faleceu, Maria Louca, né, que é conhecida aí na história. Ele assume em 1818 já como rei. Só que tu pensa por um outro lado. Os portugueses, depois da queda de Napoleão, eles ficaram sendo administrados pela Inglaterra, por um outro país. O rei deles saiu, levou todo o dinheiro, levou a biblioteca, levou tudo. E aí eles ficaram, calma aí. A gente quer que o rei volte. Ou você volta ou tu perde o... Dom João VI teve que voltar, só que deixou Dom Pedro I aqui. Né? E aí Dom Pedro I ficou, 2 anos depois tem a questão da proclamação da independência, se separa de Portugal. Oficialmente, Portugal só vai reconhecer isso em 1825, e mediante uma pesada indenização. Olha só, então não é a proclamação mesmo da independência... O reconhecimento oficial é em 1825. Mas digamos que a institucionalização dela foi 22. Exatamente. E o reconhecimento 25. Isso, aí inaugura o primeiro reinado, né, que é de 22 até 31. Que daí quando Pedro I é obrigado a abdicar do trono, aí ele deixa Pedro II aqui e vai para Portugal. Por questões políticas e diversos outros motivos. Né? E aí vai ser o período regencial. Vai ser de 31 até 41. E o Pedro II, nessa época, era um moleque, né? Era um moleque. Então, regencial por quê? O país ficou administrado por uma regência, porque ele era menor de idade. Né? Então, esse período é conhecido como período regencial. Né? Até
elevação da maioridade, a declaração, perdão, da maioridade, que foi um golpe. Pra 14, Pela Constituição, ele deveria assumir só com 18. Então ele assume ainda menor de idade, isso daí em 23 de julho de 1840. E no ano seguinte, em 18 de julho de 1841, ele é coroado. Então dá início aí ao segundo reinado, que vai até 1889 com a proclamação da República. Ele tinha 14? 14 anos. 14 anos. E ele foi entrando agora na vida, então resumidamente, bem resumidamente perfeito. É isso. Ele entrou, o Dom Pedro II, eu li um livro chamado Brasil, uma biografia da Lilia Schwartz, uma historiadora, tá. Que bem completo, conheci. E li um outro também que é a biografia de um cara chamado José Bonifácio. Também. Que parece que foi um tutor do Dom Pedro II, né? Foi, exatamente. Foi o primeiro tutor, era uma pessoa de confiança de Pedro I, eles tinham, claro, as suas divergências, mas ele foi o tutor, ficou responsável pela educação de Pedro II. E aí, Dom Pedro II. E a ideia era criar um gênio, né? Criar algo próximo de um gênio, assim. Ele, assim, ele teve uma infância muito triste. Triste no sentido, claro, ele tem todos os privilégios, quanto a isso, tudo bem. Só que qualquer criança quer brincar, né? Ela quer brincar, ela quer ser criança. Só que ele não... Isso daí foi tolhido. E ele foi educado para ser imperador, né? Era estudo, a rotina super rigorosa. Acordava cedo, estudo, é isso daqui. Tinha gente para tudo. Para cuidar da alimentação dele, se estava quente, mandava esfriar, se estava frio, mandava esquentar. Ele foi realmente educado para ser um imperador. Então ele... Só que foi muito difícil também para ele, porque ele foi criado por pessoas estranhas, querendo ou não. Exato. Né? A mãe dele vai falecer em 1826. Ele tinha 1 ano de idade. O pai dele falece assim que ele vai para Portugal em 31, ali por ocasião da abdicação. Ele falece 3 anos depois, em 1834. E assim, o pai dele vai embora quando ele tem uns 5, 6 anos, né? Isso, foi em 31 que ele saiu, já tinha exatamente 5 anos para 6, né? Só que ele tem muito mais lembrança do pai dele. E embora ele estivesse na Europa, ele se correspondia muito. Tem uma carta muito interessante que ele pede um bocadinho de cabelo do pai dele. Pra tu ver assim... Caramba, cara. E eles se correspondem muito, só que as correspondências, tu vê, não é para uma criança. É como se ele já estivesse dando orientações e dicas de como ele teria que agir depois que ele crescesse. Ó, tu vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Ó, pessoas assim vão tentar te manipular, sabe? Então ele teve uma infância assim bem nesse sentido. Foi educado para poder ser... Ele era meio que um pequeno adulto, né? Ele exatamente. Era tratado como criança. Era a galinha dos ovos de ouro, porque todos os políticos queriam ter ele ter a simpatia do imperador, era ter... E o José Bonifácio, nesse cenário, entrou como um cara ele era o tutor, só que por divergências políticas ele queria a restauração ainda, planejava que Pedro I voltasse e assumisse novamente o Brasil. E aí frearam ele e aí falou, não, sai. Tiraram ele da tutoria e assume Marquês de Itanhaém, um outro tutor, né? Perfeito. E esse tutor era responsável pelo... Mesma função que o Bonifácio fazia. História. Cuido dele. Só que aí o que acontece? Outras pessoas foram deixadas também. Rafael, que era um veterano de guerra da Cisplatina, que era homem de confiança de Pedro I, ficou cuidando dele. Pedro II, sempre quando queria fugir das atividades que tinha que fazer, ele ia lá para casa pro Rafael, que ficava no Torreão esquerdo, né, lá na Quinta da Boa Vista. Ele ficava andando de garupa com ele. Foi o pai que ele não teve, a grosso modo, né? Ele criou assim um afeto com ele de uma maneira, assim como a da dama, né, que foi a preceptora dele, que também foi a mãe dele. Só que, claro, nada disso substituiria o amor biológico, né? Ele sentiu a falta dos pais ao longo de toda a vida, como ele deixou relatado isso daí, sabe? E é verdade que ele falava um monte de língua, tinha Sim. uma questão assim de que ele aprendeu um monte de língua, gostava de ciência, era um demais. cara Isso intelectualizado. Sim, bastante. Porque o que acontece? Para fugir de todas essas questões do mundo externo, ele acabou enfiando a cara nos livros, foi um refúgio, uma válvula de escape, sabe? E foi até interessante falar isso porque eu já li muita coisa que não é verdade. Toda hora fake news aí na internet, sabe como é que é? Os doutores... Sabe o que você tem que fazer para achar? Tem um site que só a grande maioria das coisas que falam não é verdade, chama Twitter.
Perfeito. Entra lá e leia que você vai ver que se você for postar alguma coisa que é verdade lá, não pode. Sim. Cai o alcance. Então, aí o que acontece? Já li que ele falava 20 idiomas, já li que ele falava 25 idiomas. Tipo, as pessoas ficam tentando engrandecer. Pedro II não precisa, ele já é grande por si só. Entendeu? Então, assim, a verdade sobre isso. Ele falava em torno de 6 línguas fluentemente. Que era o português, por razões óbvias, inglês, espanhol, francês, italiano e alemão. Essas línguas ele falava fluentemente. Boa. Agora, ele podia comunicar-se, em algumas melhor e outras não tanto, em diversos outros idiomas. E aí tem a questão do hebraico, do sânscrito, do provençal, né? A língua egípcia antiga, o grego antigo, o latim, o tupi. Agora, essa parte do tupi é interessante, por quê? A ideia que se tem sobre isso é o seguinte. Existe um grande tronco linguístico, que é o tronco tupi. Desse tronco derivam diversas famílias linguísticas, aí sim é o tupi-guarani, ele é uma família linguística. E dessas famílias linguísticas é que derivam as línguas. Aí nós temos o tupi, temos o guarani, né? O tupi moderno atualmente é o nhengatu, que é o que é falado atualmente. Só que não era todas que ele entendia, seria humanamente impossível, né? Tanto é que ele costumava receber lideranças indígenas, caciques, na Quinta da Boa Vista, que era a residência dele no Rio de Janeiro, né? Que é o museu que pegou fogo. Ele era muito popular, ele era muito benquisto, né? Então sempre tinham alguma demanda e eles iam falar com o imperador, que é o chefe da nação. Por exemplo, na década de 70, ele recebe um grupo de um cacique com os homens da sua tribo, do Paraná, os Coroados, se eu não me engano. E que eles foram reclamar, falaram, nós estamos sofrendo abusos das autoridades policiais. Depois ele acabou exonerando o chefe de polícia do Paraná. Só que eles chegaram no Rio de Janeiro, ninguém entendia nada. Eles ficaram alojados no Museu Nacional, nas instalações, né? O imperador tomou conhecimento disso, ele chegou lá e conseguiu conversar de maneira fluida, se fez entender sem problema nenhum. Já em outra ocasião, veio uma delegação do Mato Grosso falar com ele e ele não entendeu absolutamente nada. Então, assim, existem os troncos linguísticos e tudo mais. Então, é muito abrangente quando tu fala, assim, que ele falava o tupi-guarani, sabe? Então, tem essas observações. Pô, assim. Você conseguir falar fluentemente em 6 línguas já é uma coisa extraordinária. Já é. E conseguir meio que se arranhar em outras tantas é um negócio... Não, e ele falava muito bem o hebraico. Ele não era fluente, mas ele desenrolava legal. Que legal. Ele falava de uma maneira... Ele se ocupava mais no sentido da filologia, que é a decifração, o estudo de documentos antigos, que ele gostava de traduzir, né? De fazer essas atividades tradutórias dele, era o grande deleite. Né? Ele queria ter tempo para poder estudar isso aí mais a fundo. Pois é, só que ele não tinha reza esse a lenda, tempo. Pois é, reza a lenda que ele meio que não sei se não curtia o trono que ele herdou, ele queria meio que ser um cara mais simples, fazer as paradas dele e acabaram dando um abacaxizaço para ele descascar. Que Ele realmente queria, exatamente. Ele queria ter tempo para poder estudar, fazer as coisas que ele gostava, né? Só que assim, ele era imperador do Brasil. Só que tu tem esse problema. Cara, não vai dar, tu tem uns negócios pra fazer aqui. E assim, o que acontece? Ele... Era muito pesado esse fardo para ele. Era um fardo muito pesado. Ele queria fazer as coisas que era de interesse dele. Só que ele não podia. Isso daí... O que eu ia te falar agora? Você falou que eu disse pra ele, eu tinha falado que se ele realmente queria estudar e fazer as paradas dele, que ele não queria... Mas enfim, depois daqui a pouco vem. Exatamente, deu aqui fugi um pouco aqui Só te tomar uma água aqui. Porque o que eu mais leio é isso, sabe? Inclusive nos livros que eu li sobre ele e sobre a biografia do Brasil, retrata um cara meio que... Ele nem gostava muito das vestimentas, disse que ele não curtia. Isso aí tá, as vestimentas, você falou? É. Tá, isso aí eu vou abordar na sequência, mas eu lembrei aqui. O que eu ia falar é o seguinte, que hoje em dia, né, um presidente fica 4 anos, já é extremamente desgastante. Né? Podendo ainda ficar mais 4, já é altamente... Imagina o cara ficar meio século na frente de uma nação, tomando porrada de todos os lados, de todo mundo. Ele não podia
Ele queria sair. No Brasil ele fez 14 viagens. No exterior ele fez 3. Em 71, em 76 e em 87. A quarta viagem foi a do exílio. Só que nessas viagens, ele se sentia, é como se ele tirasse o manto. Ele mesmo dizia, eu sou o cidadão Dom Pedro de Alcântara. O imperador ficou no Brasil. Para ele isso daí foi uma maravilha. Só que ele tinha que ficar, ele devia satisfação para todo mundo. O parlamento ficava, tá, e aí, quanto tempo você vai ficar, vai voltar? Então, ele realmente se sentia livre quando podia... Dava uma desopilada ali. Tanto que teve a proclamação da República, embora tenha sido lamentável todo o contexto, como ocorreu. O cara deve ter agradecido. Até a dona Teresa Cristina, ela faleceu pouco depois no exílio, isso aí para ele foi... né, pesou bastante. Só que para ele foi como se fosse uma aposentadoria forçada. Exato. Ele finalmente poderia, ele tirou um fardo muito pesado das costas dele, ele poderia ficar fazendo o que ele quiser sem dar satisfação para ninguém. Então foi muito pesado isso daí. E naquela época ele não poderia também, eu até acabei falando, com 20 anos a primeira viagem que ele fez, mas claro, naquela época não pegava um avião de 50 minutos de Rio de Janeiro para cá, né? Não pegava. Era dias de navio, né? Dias de navio, exatamente. E aí o que acontece? O que tu falou ali da vestimenta. Né? Ele era um cara muito simples. Embora ele fosse revestido, tivesse toda aquela pompa, ele fazia parte de uma família real, tudo mais. Ele era o avesso disso. As refeições, o cara era muito simples, ele gostava de uma canjinha de galinha, ele comia o que colocassem na frente dele, na ordem que ele queria colocar. Já li um relato de um diplomata que estava com ele na mesa e o cara estava palitando o dente com uma faca. Não estava nem aí para nada, sabe? Não seguia etiqueta. Ele era simples, fugia de cerimônias, tentava se escapar da maneira que conseguia. Ele queria bater perna, visitar os institutos, os sábios, ele queria saber onde estavam as pessoas cultas. E a vestimenta. Isso daí o que acontece? É muito comum tu ver ele retratado com uma sobrecasaca preta. Exatamente. A sobrecasaca tem a diferença da casaca. A casaca ela é aberta aqui, ela vai até a altura da cintura. E atrás ela é mais alongada. Era a vestimenta dos políticos, aquela abotoadura, toda cheia dos ramos de carvalho e tudo mais. E a sobrecasaca era inteira. Então tu via ele com a sobrecasaca, um colete, uma gravatinha preta. No máximo de condecoração que ele usava era a Ordem do Tozão de Ouro, que era um carneirinho dourado que ele usava na lapela. E a Ordem Imperial do Cruzeiro, no máximo. Então ele era muito simples. Isso daí tem uma conotação política. Porque assim... ele queria se aproximar do seu povo. Ele queria se vestir como um homem comum da era vitoriana. Aquela pessoa próxima do povo, tu entende? Não assim o monarca. Então ele não respeitava o dress code, né? Assim, existem inúmeras situações que as pessoas ficavam horrorizadas. Teve um baile no Palácio de Buckingham, que foi oferecido a ele lá na Inglaterra. Tinha que aparecer com casaca, gravatinha branca. Nossa, tinha toda a alta sociedade, todo mundo, a rainha da Inglaterra ficou de cara. Ele apareceu com uma sobrecasaca surrada, com a gravatinha preta dele, não estava nem aí, com uma cartolinha, então todo mundo ficava espantado com ele, assim. Você acha que era o que ele ficava realmente à vontade. Mas você acha que essa postura dele, não culpabilizando, mas será que não enfraqueceu ele politicamente? O parlamento às vezes começou a olhar, os grandes fazendeiros olhando e falando, pô, esse cara nem quer estar aí, né? Vamos... De certa maneira, sim, porque daí eles viam essa... Ele pegava muito no pé a revista ilustrada, os pasquins, né? O pessoal caía em cima dele, representava ele. Na revista ilustrada, teve uma edição que falou que a democracia está na sobrecasaca e não na casaca abotoada. Tinha, inclusive, Os Deuses da Casaca, uma publicação do Machado de Assis. Então tinha essa diferenciação de sobrecasaca, casaca, essa informalidade versus a formalidade. Então o pessoal caía em cima dele por conta disso. E os diplomatas, todo mundo não via com bons olhos isso daí, né? Todo mundo esperava o quê? O imperador... Sim. A altura, né? Às vezes com uma mão de ferro um pouco mais exatamente. pesada. Né? E ele fala, não tinha isso daí com ele. Ele não... E deixa eu perguntar, essa questão dele
Beleza, ele era um cara muito próximo da vida intelectual, gostava e tal. Ele também fundou colégios, ele fundou o IBGE, que a gente tem hoje? Na época não era IBGE, Instituto Histórico Geográfico Brasileiro também, ele fundou muita coisa. O Imperial Colégio Dom Pedro II, que era para ele a segunda casa dele. Exato. Então ele contribuiu bastante, né? Esse mecenato de Dom Pedro II, que é, na realidade, pelo que ele é lembrado, né? Pelo incentivo à cultura, cara, ele desempenhava, assim, a época e com dinheiro do próprio bolso dele, da própria dotação, que permaneceu inalterado ao longo de todos o reinado dele. Tiveram propostas para aumentar o salário, não é salário, era a despesa que ele fazia da Casa Imperial, para manutenção, né, das casas e tudo mais. Ele rejeitou que aumentassem. E era com esse dinheiro... Ele pagava pensões, ele financiava o estudo de jovens promessas, de tudo que é tipo de área, para estudar nas melhores escolas do mundo todo, para que eles absorvessem conhecimento e trouxessem para o Brasil. Então ele financiava, né, expedições científicas, a expedição Tailler de Louis Agassiz, a Comissão Geológica do Império, que catalogou centenas de milhares de espécimes de rochas. Então o cara estava antenado, ele desempenhava à época o que hoje é desempenhado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Perfeito. Só que do próprio bolso. Que está submetido que é superior a CAPES. Exatamente. CNPq, então, né? assim, o cara matava no peito, fazia tudo isso daí, e até o final da vida dele, no exílio, depois da proclamação da República, ele continua honrando com as pensões, mesmo não tendo dinheiro para isso. Ele pegava empréstimo, morreu assim, pedindo dinheiro de amigos e pessoas próximas com empréstimo, ele nunca ajuntou dinheiro, como ele falou. Ele falava que todos os cadernos da Casa Imperial poderiam ser examinados a qualquer momento, que ele não tinha isso daí de... Os valores, né, cara? Isso daí não tem dinheiro que se pague. Se você está gostando desse episódio, saiba que ele tem o apoio da Probiótica, a marca de suplemento que eu utilizo aqui nos meus treinos. Você encontra desde barrinhas de whey, gel carboidrato se você atua aí na área de endurance, corrida, natação, ciclismo, creatina, whey, coqueteleira. Tem uma série de outras opções lá de carbo, gomas e etc. De outros sabores de géis carboidratos também. E você pode conseguir um cupom lá, se você quiser comprar com desconto, você pode utilizar o cupom ESLEN, tá? Cupom ESLEN lá no site da Probiótica, você consegue um desconto nos seus suplementos e basta você acessar aí www.probiotica.com.br para você ter acesso a suplementos e, enfim, conseguir o desconto lá. A Probiótica ajuda nós aqui no nosso podcast para trazer conteúdos relevantes para vocês. Fechou? Bom episódio, bom resto de episódio. E ele... Beleza, aí ele tava tinha essa importância muito grande com a parte intelectual, era um cara que aparentemente caiu num cargo ali que era muito pesado, talvez para ele, por questões de gosto mesmo, motivações. Mas qual que era o real poder dele como imperador? Aí é total ignorância minha, tá? Desculpa se a pergunta for muito ignorante. Mas ele era... Porque tinha o parlamento, né? Sim. Tinha, de certa forma, eu não sei se a tripartição de poder, se isso é exclusivo de república, ou na época imperial era ele, o parlamento. Como é que era? Qual que era o poder dele ali? É igual hoje. Quem que contrabalanceava ele? Tem o legislativo, né? Tem todo o judiciário, o executivo. Ele era chefe do executivo e tinha um quarto poder na época do Império, que era o poder moderador. Né? O poder moderador... Ele é que podia dissolver o parlamento quando ele julgava que deveria dissolver. Ele tinha o poder inicialmente de indicar pessoas para cargos. Então esse poder moderador dava essa autonomia a ele. Né? Ele era o chefe do executivo, como supremo, e chefe desse poder moderador. Um exemplo de quando ele dissolveu o parlamento. A questão da escravidão. Pega mais uma aguinha ali, ó. Aproveitar. Muito obrigado, viu? E aí, Cid? Valeu. A questão da escravidão. A gente conhece a lei dos sexagenários, que ela é tão combatida porque dava liberdade aos escravizados. É interessante dizer que eu falo escravizados e não escravos, porque tem a terminologia, né? Ninguém nasce escravo de ninguém, ele se torna escravizado por uma determinada ocasião. Mas enfim, teve essa questão
que dava liberdade para quem tinha acima de 60 anos. Só que o cara já estava praticamente na cova com 60 anos. Né? Tanto que o senador Dantas, que é o cara que ele incumbiu, que ele alçou ao cargo de ao presidente do Conselho dos Ministros, que é o primeiro-ministro atualmente, ele já alçou o cara com a ideia dele lançar um projeto para poder ver a questão da abolição da escravidão. Né? E aí, na revista Ilustrada, que é a dos Pasquins, eles representaram o Dantas como coveiro, sabe? Já, porque... Só que o que acontece? Originalmente, foi um projeto que foi deturpado, era o projeto 48A. Já vai entender onde eu estou querendo chegar. Esse projeto, inicialmente, ele dava liberdade dos escravizados acima de 60 anos, só que ele pavimentava os caminhos ele concedia uma série de outros benefícios. Né? Criava colônias agrícolas, estipulava um fim para a abolição da escravidão, né? Uma data precisa. Originalmente era um baita de um projeto. Né? Então ele colocou o Dantas no poder, ele apresentou o projeto. Só que isso daí era uma coisa altamente inovadora. Eles falaram, não, como é que vai fazer isso daí? Vai romper com as estruturas do... Esse projeto foi submetido a uma moção de desconfiança. Isso que ano, mais ou menos? Isso daí foi em 84. Tá. 1884. Bem próximo à abolição. Exato. O parlamento falou, não, nunca que a gente vai deixar isso daí passar. Imagina, a maior parte do parlamento era tudo proprietário de escravo. Sim, exatamente. Sabe? Nunca. Seria uma bancada. Exatamente. Aí ele pegou e falou, não, foi submetido a uma moção de desconfiança. O imperador viu que não ia passar o projeto, ele dissolveu o parlamento. Convocou novas eleições. Só que daí o Dantas, ele ganhou no voto, mas perdeu na urna. Então, ele não conseguiu ser reeleito. Aí o imperador indicou Saraiva, que era uma outra pessoa, ele acabou emendando o projeto para poder fazer aprovar. Porque tudo que é tipo de lei, aí ele foi aprovado, só que ele foi alterou a essência do projeto e acabou resultando na lei Saraiva-Cotegipe, que é a lei dos sexagenários. Só que o que eu estava querendo chegar é a questão do poder do imperador, que ele tinha ali de dissolver o parlamento quando bem entendesse. Perfeito. Né? Que é um baita do poder. Exatamente. E a questão ali da escravidão. Assim, a gente falou ali era o sistema bicameral. Qualquer projeto para tu aprovar, não só em relação a isso. Tu tinha que primeiro elaborar o projeto, ele tinha que ser aprovado na Câmara, tinha que ser aprovado no Senado, para daí sim virar lei. Só que como fazer isso no parlamento, como eu disse contigo, que a maioria é proprietário de escravo, né? Então também tinha essa questão, sabe? Como é que eles chegaram em 88 Tu fala da abolição? A princesa Isabel assinou a Lei Áurea? Sim. Ela se envolveu já na parte final. Nessa parte final, década de 80, o imperador ele se afastou das questões de Estado por razões de saúde. Ele já se afastou, tanto que teve a proclamação da República e tudo mais, ele já estava meio que afastado. E aí finalmente passou no parlamento? Passou, só que acontece. Os escravocratas, eles falaram, não, vamos assinar. Eles mudaram a pauta. Porque toda a situação do país já estava conturbada, o sistema escravocrata, a instituição da escravidão, já tinha passado por todo o movimento abolicionista, já estava se tornando insustentável. Perfeito. Por diversas razões. Ali na década de 80, mundo todo pressionando, década de 80 já estava... Então chegou um ponto, exatamente, que eles falaram assim, não, vamos aprovar essa lei e depois vamos tentar pleitear a indenização. Ou seja, provavelmente eles já tinham perdido a causa. Provavelmente os caras não aprovaram pelo mérito da lei, né? Aprovaram porque o maçarico estava esquentando muito na bunda exatamente. Deles. A princesa Isabel, ela era abolicionista. Só que o envolvimento dela já é mais nessa parte final. O epicentro assim, da atuação de Dom Pedro II vai ser ali entre 64 e 71, que é um pouco antes da lei do ventre livre. Né? Então, assim, primeira coisa, assim, falando em escravidão, que a gente tem que ter em mente, que ela não era um negócio de fazendeiro. Ela estava enraizada na nossa sociedade. É lá do século XVI, né? Social, político, econômico, o país dependia da mão de obra escrava, né? O Brasil
Cara, ele importou sozinho cerca de 46% do total de escravizados que vieram para as Américas. Caramba, cara. Sozinho. O Laurentino Gomes tem Tem os livros, escravidão, isso daí passa uma... Diz, né, Sim. no início do primeiro livro que na vinda dos navios negreiros para cá jogaram tantos, porque morria gente, era uns 20 dias de viagem, né? Morria muita gente, eles jogavam os corpos dos escravizados no mar e isso na época mudou até a rota dos tubarões, assim, Sim, tipo, assustador. Bastante. Então tu vê. O número de... Exatamente. Tu vê que o Brasil absorveu quase que metade, né? Então, assim, isso veio lá do período colonial. Então Pedro II nasceu. Pensa o abacaxi que ele... tinha que descascar. Ele nasceu, já está tudo estruturado. Eu, como imperador, como é que eu vou resolver essa situação, né? Então, o que ele fazia? Ele entendia, ele era extremamente contra, né, o sistema escravocrata. Isso desde cedo? Ou depois? Desde cedo. Ele sempre teve na Constituição dele, a família dele, de um modo geral. Ele sempre foi contra. Só que assim, ele era imperador. Ele entendia como é que tem que ser feito as coisas, né? Ele é muito criticado pelo preciosismo, porque ele queria fazer as coisas certinho como tem que ser feito. Ele estava preparando a transição da mão de obra cativa para a mão de obra livre, fomentando, né, a vinda de pessoas da Europa. Então, fazia parte de um processo, só que ele foi criticado justamente por essa demora, querer fazer tudo tão... pouco pragmático, assim. Exatamente. Só que ele era altamente contra isso daí, sabe? Isso daí estava na essência dele. E esse viés abolicionista, digamos assim, esse comprometimento dele para com a causa do elemento servil, que era como se falava, né, os escravizados, isso é facilmente comprovado se tu analisa, por exemplo, a correspondência ativa e passiva dele. Tu vê ele por baixo dos panos, inicialmente ele foi tentando, vou indicar um ministro aqui para levar aquele projeto. Eu vou tirar esse cara aqui. Ele foi agindo da maneira que conseguia. Então, todas essas leis, teve o dedo dele por baixo. Ele foi manipulando aqui e ali, fazendo da maneira que ele... Perfeito. Então... E como é que foi o processo como é que se iniciou o processo de proclamação da República e a queda do Império? Então, a proclamação da República, ela não teve um motivo só. Foi a soma de uma série de fatores, mas o que mais pesou foi a divergência, foi a questão militar. Foi a divergência entre os militares que lutaram na Guerra do Paraguai e os ministros, que eram civis, né? Eles estava sendo feita uma série de... Era uma incompatibilidade. Muitas injustiças estavam sendo feitas para com os militares. Eles estavam se sentindo desprestigiados. Eles não tinham voz, eles não podiam falar nos jornais. Tinha uma série de... Então, esse desgaste, muitas coisas foram acontecendo, diversos episódios, e que chegou numa situação que se tornou insustentável. Tanto que, numa carta que o Deodoro entrega para Pedro II, ele já está aprisionado no Paço da Cidade, explicando quais eram os motivos pelos quais estava acontecendo aquilo ali, ele fala que, né, um dos principais motivos era essas divergências que estavam... Então, assim, os militares, parte só dos militares, né, não pode generalizar, eles acabaram abraçando a causa republicana no sentido de que, os nossos pedidos, as nossas demandas vão ser atendidas por esse novo regime. Então, eles meio que utilizaram a questão militar, os republicanos, né, como trampolim para poder alcançar a República, né? E Dom Pedro II já estava idoso, ele não queria que acontecesse guerra, ele não queria morte, nada disso, ele acabou aceitando o exílio. Sabe? Foi o quê? Foi uma batida na porta dele e falou, vai ser... Ele estava em Petrópolis. Ele estava em Petrópolis no dia 15. Condução violenta, algum problema assim? Não, ele estava em Petrópolis, ele desceu, aí teve toda aquela questão do dia ali, 15 de novembro, né? E isso daí ele não queria realmente que tivesse... Aí ele entregou a chave, assim. Exatamente. E ele foi embora daí depois? Foi exilado, né? Partiu do Paço Imperial, do Paço da Cidade. Eles foram exilados, chegaram em Portugal. Mas se o cara fez um negócio tão pacífico assim, exilaram ele mais para não ter aquela figura de oposição ali? Porque ele era uma pessoa extremamente popular. A população em si não sabia do que estava acontecendo. Porque se eles soubessem que o imperador Dom Pedro II estava sendo exilado,
Podia ter uma revolta Provavelmente popular. ia ter alguma coisa. Tanto é que ele saiu, era 3 horas da manhã. Tava tudo combinado para no outro dia, no dia 17, eles amanhecerem, ver uma missa e ir. Só que 3 da manhã bateram na porta e falaram, não, tem que ser agora. Ele falou, pô, mas como assim? Eu não sou... Por que estão fazendo isso? Só que tem relato, eu já tive um documento muito interessante de uma pessoa que foi com ele no exílio e que ele escreve que o que mais doeu para Dom Pedro II não foi o fato de ter perdido ali o trono, né, de ter feito a transição do regime, porque ele tinha um viés, assim, um sentimento republicano muito forte. Foi o fato de ter sido, essas palavras que o cara usou, ter sido atraiçoado por aqueles que julgava serem seus. Isso daí doeu muito nele. E ele ficou, sabe, ele teve a liberdade tolhida, aquela liberdade que em todo o reinado dele, ele concedeu para todo mundo, sabe? Então isso daí foi o que doeu bastante nele. Não foi recíproco. Exatamente. Ele fez. Isso. E aí ele foi para a Europa? Sim. Ficou basicamente 2 anos, né? Ele vai falecer em 5 de dezembro de 1891 em Paris, no Hotel Bedford, um hotel modesto, muito comum, mas apenas o que ele precisava mesmo. Tinha escrivaninha, ele fazia o que ele queria, ia no instituto, frequentava as sessões da academia, né, os encontros científicos, se encontrava com os sábios, que era o que ele sempre quis, Perfeito. sabe? Só que a saúde dele já estava... Com que idade ele morreu? Ele faleceu, cara, aos 66 anos de idade, de uma pneumonia aguda no pulmão esquerdo. Foi à 00:30. Isso daí foi um passeio que ele fez, um carro aberto, neblina, né, sereno. Agravou a situação dele e ele faleceu. E como é que ficou Portugal, né? Quando a gente proclamou a República, teve uma mudança, não sei se você tem esse conhecimento, mas teve alguma mudança estrutural em termos de, sei lá, de como é que era? Em Portugal, não. Não teve nada, porque já era independente, né? Já era, exatamente. Lá já era tudo... Não tinha nada. Isso. Legal. E como é que era o nome do Dom Pedro? Cara, o nome de Dom Pedro II, isso aí é uma coisa bem bacana. Isso aí a gente utiliza, inclusive, bastante nas exposições e principalmente com criança. Porque criança gosta, sabe? Porque o Dom Pedro II é por causa do pai, né? Que era o primeiro. Exatamente. O nome dele, na realidade, é assim. Eu até faço isso daí. Naquela exposição, na palestra que eu comentei contigo em 2019, a gente tinha falado para as crianças, aquela dos sistemas monetários, quem acertar o nome de Dom Pedro I, Dom Pedro II, vai ganhar moeda. No final das contas, todo mundo ganhou moeda, ficou feliz. Mas eu sempre gravei isso daí no sentido de ser um exercício mental, sabe? Para poder oxigenar, aprender. E Dom Pedro II. É Pedro de Alcântara o nome dele, né? Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga. Aí tem o nome do pai dele, que é parecido, o começo ali é Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim. E daí por diante, Dom João VI, João Maria José, Francisco Xavier de Paula, Luiz Antônio, Domingos Rafael de Bragança. Caramba. Aí o que acontece? Isso daí, então, mas já me perguntaram, o que é? Por que o nome tão comprido? Isso daí tu tem homenagens a antepassados, a casas reais, a santos, a arcanjos, né? Então tem essa... Repete aí, Cid. Cara, que E é interessante, curioso, cara, estudar, sabe, toda essa... Isso aí me fascina. Que legal. Vamos ver o resto das imagens que você trouxe aí para nós? Antes disso, o que é esse livro aí? Tá. Esse livro, inclusive, tem a imagem ali. Tá? Isso daqui, cara, é um testemunho muito interessante desse mecenato, desse apoio, dessa proteção que ele concedia, né? As letras. Então, isso daqui, na realidade, é um livro. Ele foi publicado em Roma, em 1888. Só que uma nota aqui do autor, que é por isso que eu trouxe esse livro, é um testemunho muito interessante sobre essa proteção que eu mencionei. Eu vou ler, claro, só uma parte para poder... À vontade. Então, Senhor, a proteção concedida às letras no reinado de Vossa Majestade Imperial, que era a forma pela qual ele era chamado, é facto que não depende de averiguação,
está na consciência pública. Ele concorre com tantos outros em abono da solicitude, com que vos empenhais por tudo quanto interessa o progresso do Brasil, e possa contribuir para o fazer ombrear dignamente com as nações civilizadas. Então, assim, isso aqui é só um começo, claro que eu não vou, porque tem bastante, mas é um testemunho, cara, muito interessante dessa proteção que ele realmente ele era visto, ele era conhecido por... Esse livro de que data? 1888. É original também. Também é original. Né? Tudo isso aqui, como eu estava falando para ti antes ali, a gente manuseia com luva, com... Né? A gente não vai comer lanche ali, como eu falei, e vai... Não dá pra deixar o Cid pegar ele atrapalhado, ele vira as águas aí em cima do... Já pensou, Cid, tu dá água pra ele aberta, ele fala, opa, aqui, ó. Virar em cima do negócio, cara. E tu sabe que tem, por exemplo, quando eu adquiro uma peça em leilão, numa feira independente, aí faz todo o processo de higienização, tem ali a escovinha, existem fitas de restauro, às vezes, tá com uma situação aqui, eu preciso fazer um restauro, fitas reversíveis, porque depois tu pode tirar a cola. Então, o colecionismo em si, sabe, não é só... E você juntar, sabe... como eu estava falando para ti, eu estudo realmente para poder... A segurança do acervo, isso é em primeiro lugar. E você sabe identificar se a obra tem indício, se a obra é falsa, se a obra é real? Sim, deve ser muito difícil, né? Eu faço muitos cursos. Né? Com o tempo, a experiência, né? Hoje em dia eu compro, eu vendo, eu avalio. Pessoas entram em contato comigo para poder ver coleções, pedir uma opinião, se essa obra é rara, se ela não é, se ela é verídica, se não é. Legal. Então é a experiência, cara. É o dia a dia ali que vai... Massa. Que legal, cara. Que massa. Vamos ver aí. 7. Sim. Isso é uma coisa muito bacana, cara. Isso aí estava na exposição. Tá? Ele é um desenho feito à mão por Alessandro Sicarelli Manzoni. Dá um zoom aí. Isso é Dom Pedro II. Que bacana. Caramba. Isso daí foi foi desenhado à mão, em 1848. Foi o mesmo... Ele que fez o retrato do casamento de Dom Pedro II. Isso é legal por quê? Esse é o retrato mais fiel do imperador quando ele esteve aqui em Desterro. Porque assim, se a gente for indo na contramão do imaginário popular, as pessoas, quando falam de Dom Pedro II, já imaginam aquele cara com uma barba comprida, né, branca, aquela barba vistosa, né? Só que aí ele tinha 20 e poucos anos de idade e ainda tinha a barba bem rala. O que fica evidente aí é o prognatismo, que é o queixo de Habsburgo, que é a mandíbula de baixo avançada. Ele tinha esse... ele era queixudão mesmo. Ele achei tinha que era isso daí. Achei que o desenhista tinha dado Não, ele tinha realmente isso aí, só que ficou camuflado debaixo da barba ao longo de todos os anos. Pô, né? Então espertamente ele usou a barba pra esconder. Exatamente. Olha só. E isso, cara, é um testemunho muito interessante, porque é raro tu ver, sabe, essa... E como a gente estava falando, ele está retratado com uma casaca. Não dá para saber se é sobre casaca ou não, porque não pega a parte de baixo, mas provavelmente era uma... Mas então isso daí é um testemunho bem interessante disso. Eu adquiri esse desenho num leilão. Isso aí é uma peça original também muito interessante. Ela é bem frágil. Que legal. É bem frágil, mas é um papel? É um papel. E aí tem uma gramatura mais grossa, é feito uns detalhes em cima. Mas essa borda em volta isso daí é uma colagem. Isso foi feita uma colagem, exatamente. Não, foi tudo o contexto em si ali, tudo original. Que bacana, cara. Você pode falar quanto que custa uma obra dessas, por exemplo? Uma peça dessas? Cara, essa peça... Se fosse vender hoje, por exemplo, quanto que você pediria? Varia muito do mercado. Às vezes, assim... Tem peças que valem muito, mas que na hora de vender as pessoas jogam para baixo o preço. Tem que ver de acordo com os preços em leilões. Então existem muitas variantes para poder precificar algum item colecionável, sabe? Não só em relação a isso. Mas digamos tu vê peças raras. Essa daí, quanto que você... Cara, essa eu não vendo. Essa eu não vendo porque isso é uma coisa muito rara. Não, 50 mil reais. Vendo. Pô, aí depende. Então você vende. Não, porque daí o que acontece? É assim que eu vou fazer. Corleone dizia que todo homem tem um preço. Tudo tem um preço. É assim que eu faço a manutenção da coleção. Por exemplo, eu adquiro coisas que são de outros recortes temporais e que, por exemplo, eu não tenho tanto interesse. Já vendo aqui para aquele outro cara, então eu consigo aqui um dinheiro porque eu já estou mirando uma peça que está em leilão, então assim eu vou fazendo a manutenção da coleção. Perfeito. Muitas peças da minha coleção eu já vendi. Só que daí eu dou a baixa no tombo, né? Eu vou ali, dou a baixa para ficar tudo atualizadinho, né?
Isso chama desacessão, quando sai do acervo, né? Mirando outra peça que tenha uma relevância histórica maior, né? Perfeito. Então, por exemplo, nada me impede de que um dia eu vá negociar esse exemplar, desde que seja para pegar algo que seja relevantemente, né, mais significativo, entendeu? Perfeito. Então é assim que a gente vai fazer na manutenção da coleção. Aproveitando essa Tá. deixa, aquele incêndio que teve no museu lá, Sim. considerando tudo isso que você falou, puta, umidade, não sei o que, as peças raras, tem uma ideia de mais ou menos quantos itens a gente perdeu lá naquele... A gente, porque eu digo porque a sociedade perdeu, né? Sim. Centenas de milhares, sabe? A reserva técnica, foi tudo. Caramba. Lá era um museu de história natural, né? Não era um museu histórico, assim. Sim. Mas um acervo Mas que riquíssimo, respeita que mais ou menos a começou a mesma coleção com a mãe de João Pedro II, Dona Leopoldina. Sabe? Uma coleção muito, muito, muito rica. Ele está sendo reestruturado, o museu, né? Está recebendo muita doação, mas nunca mais vai ser assim o que... É porque eu fico imaginando uma peça dessa aí que queima já era, né? Não tem. Tem coisas que não... Tipo esse Só o desenho. meteorito de Bendegó, que obviamente foi a única que se preservou, né? Que fica bem no hall de entrada lá. O livro esse aqui aí que a gente está falando, É o que tá exatamente. aí você manuseando com luvas ali, né? Exatamente. Isso daí é o material que eu manuseio, né? As luvas, tudo direitinho. O material de pH neutro, para na questão de acidificação. Então tem todo um cuidado, né? Em relação à coleção. Esse é o exemplar que está esse aqui, que eu livro fiz a ali. leitura do... Esse início. Legal. Isso aí tá escrito com português de Portugal da época? Cara, Nem sei. eu né? acredito que não, cara. É o português antigo Português mesmo, a antigo grafia mesmo. antiga e tudo mais. Aham. O L com 2L, né? Exatamente, era toda essa... Em Roma, aí tem aqui, ó. Página bonita. Muito bonito, né, cara? A questão da iluminura, tem todo um... E a última ali, Cid? Vamos dar uma olhadinha na última. Pô, isso é legal. É legal o seguinte, o contexto, obviamente, né? Quando foi ele na exposição, tinha uma parte que falava que o imperador sofreu um atentado. Poucas pessoas sabem, né? Então isso aí também é um testemunho desse atentado que ele sofreu. Isso foi em decorrência da queda no centenário da queda da Bastilha. Isso foi no Teatro Santana. Eu estou voltando um pouco, né, para poder chegar nessa peça. Era o Teatro Santana. Dom Pedro II foi com a família dele, Dona Teresa Cristina, o neto Pedro Augusto, a filha dele, e tudo mais. Eles queriam prestigiar uma peça, Ópera de Maridos, de Molière. No intervalo dessa ópera, quem iria executar, né, era uma violinista napolitana, assim como a Teresa Cristina, era uma conterrânea dela, de 15 anos de idade. Era Giulietta Dionesi. Então ela foi para prestigiar essa conterrânea dela. Ok, prestigiaram. Na saída, por volta de meia-noite e pouco, deu um tumulto no saguão, só que logo já foi contornado, deram Viva a República, gerou ali um furdunço. Logo o imperador entrou no carro dele e seguiu para o paço da cidade. Aí quando chega mais ou menos na altura de um restaurante muito badalado, que era o Maison Moderne, o carro dele foi alvejado. O tiro passou entre ele e o neto dele. Quase que acertou o imperador. Aí começaram a procurar para ver quem era que tinha feito o disparo. Eles foram encontrar o cara pegando um bonde lá para Santa Teresa, se não me engano. Só que o imperador pegou e falou: não deixa o cara, não processa, não leva adiante. Eu não quero que isso daí. Todo mundo ficou estarrecido. Como tu vai fazer? O cara atirou em você? Ele estava bêbado, não sabia o que estava fazendo. Ele era um republicano fervoroso. Só que isso daí, imagina, cara, o imperador do Brasil sofreu um atentado, ele nunca tinha sofrido isso daí. Isso daí repercutiu no mundo todo, né? E na exposição também, do lado dessa peça, tinha um telegrama. Não sei se tu recorda. Não, mas é um telegrama em que Visconde do Ouro Preto, que era o presidente do Conselho dos Ministros, comunicando o presidente da província do Rio de Janeiro sobre esse atentado. Então aquele telegrama comunicava em primeira mão esse atentado, já no dia seguinte. E isso, como está vendo aqui, é um protesto de alguém, carta ao imperador do Brasil, por Gomes Leal. Gomes Leal era um português, republicano fervoroso,
Só que mesmo assim, e essa publicação foi feita em repúdio a esse ato praticado pelo conterrâneo dele, o português. Então aí é um protesto, ele criticando, metendo o pau no cara que fez pelo fato de ter feito isso com o imperador, sabe? Então isso aí é um testemunho de um acontecimento que poucas pessoas sabem que aconteceu. Mas existe uma conspiração que não existiu esse acontecimento? Não, isso aí circulou o mundo dos jornais no mundo todo, Inglaterra, Estados Unidos, todo mundo, publicações. E as principais polêmicas do Dom Pedro? Tem alguma questão assim que você olha na história dele? Porque até aqui a gente falou de um grande homem, né? Um cara intelectual, preocupado e tal. Mas tem alguma questão que você, como um estudante da história do Dom Pedro, olha e fala assim, aqui acho que ele... É que é difícil porque ele é um homem do tempo dele, né? Sim. Dos defeitos e as escolhas. Mas tem uma questão entre os próprios historiadores que eles concordam que o Dom Pedro pisou feio na bola, assim, não sei. Eu acho que de um modo geral não tem nada muito relevante. A maior questão que, digamos, é o ponto nevrálgico do reinado dele e fato pelo qual ele foi muito criticado é em relação ao preciosismo dele na questão do elemento servil, dos escravos. Porque ele demorou muito, digamos assim. Isso aí é um ponto mais polêmico. Só que nisso daí as pessoas não entendem que não bastava dar uma canetada, né? Como a gente estava comentando ali. Isso aí tinha que passar por um parlamento, tinha uma série de outros fatores, né? Que precisam ser analisados. Isso, inclusive, cara, como a gente estava falando antes ali dos doutores da internet, que todo mundo posta o que quer, qualquer pessoa posta. Uma coisa que as pessoas não levam em consideração. Quando tu vai criticar uma personalidade, quando tu vai desconstruir uma personalidade, tu precisa conhecer profundamente o objeto da tua crítica. Tu não pode fazer de maneira superficial. Quando tu faz isso, tu tem que analisar um fato dentro do contexto que ele foi produzido. Né? Porque senão a gente vai estar fazendo o que a gente conhece como um anacronismo histórico, que é analisar um determinado recorte temporal tendo como base, tendo como conceito, né, os valores de outra época, né? Então isso aí é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Então as pessoas analisam o imperador Dom Pedro II ou outras figuras polêmicas, digamos, a princesa Isabel, a questão da abolição da escravidão e tudo mais, que hoje em dia é muito polarizado isso daí, né? Então carece desse cuidado, desse trato para com as fontes históricas, sabe? Precisa ter um tato, porque é muito delicado, né? O imperador Dom Pedro II, principalmente por esse caráter dúbio, assim, tu não sabe de quem tu está falando, é muito complexo falar sobre ele. Ora é o cidadão Pedro de Alcântara, ora é o imperador Dom Pedro II, é o imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, que era, né, um título que cabia a ele. Então, é muito complexo. Se a gente tentar entender quem é Pedro II, dá um nó na cabeça. Então, ficou muito tempo, né? Meio século. Ficou muito tempo. Ele é uma personalidade que não pode ser assim, não é dando um Google ali que o cara vai... Você viu muita besteira na internet sobre ele? Nossa, muita coisa. muita coisa. Ô Cid, tem que botar ele no Twitter um dia, fazer uns react com ele pro canal aqui. Cara, tinha uma época que eu respondia comentários, eu tentava, só que não tem como tu ir contra. Não tem como. Não tem, então isso aí é comum. Isso aí a gente estuda, não é só exatamente. É em toda a área. Mas que legal, cara. Pô, obrigado pela sua presença aqui. Foi muito bem legal conhecer mais seu trabalho, de verdade. Te agradeço muito mesmo. Né? Você não estava aquele dia lá que eu fui, né? Eu não estava. Não estava lá. Não estava. Muito legal a exposição lá. Deixa as redes aí, eu não sei se você tem um site. Exatamente. Se alguém quiser contratar sua exposição. Isso mesmo, isso é legal. Eu ia passar o meu, só que é muito complicado. Michete, com 2 T's e tal. Para poder, quem quiser contratar a exposição, quem quiser levar, né, esse conteúdo interessante, cultural, para sua cidade, para qualquer outro local, entra no @ da agência SC. Inclusive ali tem uma coisa muito interessante, que é os bastidores da montagem dessa exposição. Ah, legal. Porque quem vai lá vê a exposição pronta, só que a Carol, ela fez toda esse passo a passo, os bastidores, isso aí é fantástico. A gente que é curador, eu, a Carol, isso daí não tem preço que pague. Então, entrando ali no @ agência SC, para contatar para exposições e tudo mais, e para ver isso daí seria muito interessante, né? E se o cara mora lá no Amapá, ele pode contratar a exposição? Pode.
Tudo é questão de logística, né? Como eu falei para você, nós recebemos convites para levar para outros estados, possivelmente em breve aí Rio de Janeiro, Legal. alguns outros estados, Brasília também já teve um convite. Bacana. Então, entra lá nesse @, para poder... Agência SC no Instagram? Agência SC no Instagram. Instagram. Né? Aí manda E uma conhece mensagem um pouco lá. mais desse nosso trabalho, manda uma mensagem. Legal. Né? E quem estiver por Florianópolis ou passar por aqui pode visitar o museu. O Centro Cultural da Marinha em Santa Catarina. Inclusive lá, né, como eu falei para você, ele está sendo reestruturado, né? Peças novas estão sendo incorporadas ao acervo, que não posso falar, mas é coisa fora da curva. E lá estarão acontecendo esse ano, nos próximos anos, né? Muitos eventos, muitas novidades também, mas tudo isso vai ser colocado nas redes sociais, né, no devido tempo ali. Bacana. E só para finalizar, eu queria te agradecer muito, cara. Agradecer muito mesmo pelo convite, eu me senti muito honrado. Tamo junto. Né? E é uma honra, cara. Ainda mais falando de uma personalidade que é tão cara para mim. E num canal que tem um alcance muito grande e que impacta a vida das pessoas de uma maneira tão positiva, inclusive a minha, né? Que como bom. eu estava falando contigo. Então, foi uma honra de verdade. Obrigado, eu que agradeço. Eu sou um cara muito fã de museus. Inclusive, daqui 2 semanas, uma para quem está assistindo, tô indo para Londres. Olha só para visitar museus, porque lá tem os maiores museus Que do legal. mundo, né? Sim. A Inglaterra tinha um império gigantesco, o Império Britânico era enorme. E basicamente eles têm tudo que é peça, pegaram peça de todo lugar do mundo Sim. e tá lá, né? Então eu sou um cara aficionado por museu, fui para Nova York, fui no Museu de História Natural, fui no Museu de Arte Moderna, fui em tudo que era museu, adoro museu. E fica aqui, inclusive, o meu incentivo às pessoas que me acompanham aqui, visite o museu da sua cidade. Com certeza a sua cidade, se tiver 20 mil habitantes aí, vai ter um museuzinho ali, pelo menos com uma estante mostrando alguma coisa da cidade, algum achado antigo e tal. Visita o museu da sua cidade aí, vamos colaborar com os museus, porque é um trabalho fascinante. Fechou? Fechou, cara. Pessoal, peço que você deixe o like aqui no episódio para o YouTube entender que isso é relevante e enviar para mais pessoas. Inscreva-se aqui no canal e divulgue esse episódio para outras pessoas que você acha que possa ter interesse sobre a vida de Dom Pedro II. E nós nos vemos no próximo episódio. Valeu!